Aqui é o André para mais um conteúdo na prática para você. O que eu vou fazer? Vou ligar esse equipamento Dell do meu cliente inscrito Lori Baruch. Nesse vídeo você vai aprender na prática como fazer a instalação do Windows 10 no SSD. Por quê? Nós fizemos a substituição dessa peça, que é o HD mecânico, colocamos o famoso SSD e por isso o equipamento do nosso cliente está entrando nessa velocidade, em uma média aí entre 15 e 20 segundos depois que a gente fez a troca do HD mecânico para SSD. Então, se você quer aprender antes de fazer a instalação do Windows 10, quer aprender como fazer a troca do HD mecânico para ter essa velocidade aqui e colocando o SSD, o link do vídeo vai estar na descrição. Assista o primeiro conteúdo e depois você volta para este conteúdo aqui e assiste toda a nossa playlist. Vamos dar uma olhadinha na prática como fazer a formatação Windows 10 no notebook Dell 5490. Eu vou começar apertando o botão liga e desliga e eu vou manter pressionando a tecla F12 do teclado. Para quê? Para o equipamento entrar no menu de boot do sistema operacional do Windows. Olha só, entramos no sistema de boot do equipamento Dell e aqui a gente tem algumas opções. Eu vou utilizar essa segunda opção, que é onde a gente tem o nosso pendrive com o sistema operacional do Windows 10. Vou clicar aqui em Enter, ele vai abrir para a gente poder iniciar a formatação. Eu escolho o tipo de 64 bit ou 32. A maioria dos equipamentos já trabalha com a arquitetura 64 bit no processador. Se fosse um equipamento Intel Celeron, aí talvez eu mudaria de opinião. Mas vamos esperar ele carregar o sistema do Windows 10. A gente vai fazer o quê? Apagar a partição do sistema atual, criar uma partição nova do absoluto zero, e aí você vai ver no decorrer do vídeo a velocidade que essa máquina vai começar a entrar no sistema do Windows 10 depois que a gente fizer a formatação e a instalação dos drivers nesse equipamento do absoluto zero, o passo a passo. E caso você tenha um equipamento igual ao do nosso cliente Lori, equipamento Dell 5490, você pode entrar em contato aqui no WhatsApp, a gente vai te ajudar, seja você trazendo o equipamento aqui na loja ou fazendo via videochamada, caso seja necessário. Nessa opção, basta eu aceitar os usos de licença do software. Um detalhe importantíssimo para você: a maioria dos equipamentos Dell já vem com a chave, aquela chave do Windows gravada no BIOS do equipamento. Então não é necessário gastar dinheiro à toa comprando uma nova chave. Você pode ver que ele já entra nessa tela pedindo para a gente acessar os termos de condição. Agora a gente vem nessa segunda opção, que é a instalação personalizada. Como você pode ver, esse equipamento está uma verdadeira sopa de letrinhas, porque tem um monte de partição criada que não é necessário. Por isso, a gente vai apagar as partições e aí a gente vai começar a construir as partições do absoluto zero. Essa que tem 222 GB é a partição do SSD. Eu vou começar por ela clicando em excluir. Ao clicar em excluir, eu tenho que confirmar essa exclusão. Um outro detalhe, você já tem que ter feito o backup, salvado todos os arquivos pessoais do seu cliente, e aí você pode clicar em OK. Pode perceber que ele já formatou para mim, já apagou, já deu aqui como não alocado, mas nós temos algumas outras partições. Por exemplo, esse MSR reservado, eu tenho que apagar ele também. Vou clicar aqui em OK, apaguei esse MSR reservado. Esse outro aqui de 100 megabytes também iremos apagar para que a gente possa de fato fazer a instalação da maneira correta. Nós temos também essa opção aqui de 909 megabytes de recuperação. Vou clicar em excluir também. Você pode perceber que cada exclusão que eu fiz, ele passou para cá, então ele aumentou para a gente praticamente 1 GB. Estava em 222, agora está em 223. E o que eu vou fazer agora? Vou criar a nova partição, partindo daqui, ó, desse SSD. Eu vou clicar agora em aplicar, vou clicar em OK, e aí ele vai criar para a gente todas as partições
limpas, limpinhas, do absoluto zero, como se o nosso cliente tivesse acabado de comprar essa máquina de fábrica. Essa é a instalação que nós fazemos aqui na DR Sistemas. Depois que eu criei as partições, eu vou clicar aqui nessa partição 223.5 GB, vou clicar em formatar. E aí ele vai falar que ele vai apagar o disco. Agora, depois dele formatado, a gente vai estar apto a começar a fazer a instalação do Windows 10 do absoluto zero. Com certeza eu creio que você já deixou o like, mas eu preciso dar essa pequena pausa para aquela pessoa que ainda não clicou no botão curtir e também no botão inscrever-se, porque isso é muito importante para o YouTube, para que ele consiga mandar para mais pessoas o nosso conteúdo. Detalhe importante, se você tiver uma dúvida até aqui, deixa nos comentários, eu irei responder cada comentário que vocês deixarem. Vamos continuar assistindo o vídeo agora. Matou? Agora eu seleciono aqui a partição 3 e clico em avançar. É muito importante que o carregador esteja conectado no equipamento, porque essa etapa ele gasta muita energia da bateria e ele puxa muita energia do próprio carregador. A gente vai esperar ele fazer toda essa fase aqui até chegar em concluir. Depois que ele concluir, você já pode sacar o seu pendrive da saída USB e aí a gente vai fazer o quê? Criar a conta de usuário e começar a fazer a instalação de todos os drivers. Então, neste momento, você precisa ter um pouquinho de paciência e daqui a pouco a gente volta criando de fato a conta de usuário do nosso cliente, o inscrito Lori Baruch. Nesse momento, a gente já tirou o nosso pendrive com o sistema operacional do Windows 10. Agora, nessa etapa, a gente vai fazer o quê? Ele está preparando o nosso sistema para que a gente possa criar a conta de usuário. O que é criar a conta de usuário? É você colocar o nome, é você colocar a senha, caso seja necessário. E por último, a última etapa, de fato, é a gente fazer o quê? Atualizar e instalar os drivers desse equipamento Dell 5490 do nosso inscrito Lori. Então, nesse momento, o que você precisa fazer? Ter um pouquinho de paciência, ele vai passar algumas telas de preparando, tem alguns drivers que ele já vem instalado de fábrica no próprio pendrive do Windows 10, então são drivers que ele já vem embutido no sistema operacional do Windows. Então a gente vai ter um pouquinho de paciência nessa etapa, daqui a pouco a gente volta mostrando para vocês a tela de criação de conta do usuário. Depois de alguns minutos, nós de fato estamos na parte de criação de conta do usuário. Nós iremos passar algumas etapas junto aqui com vocês. O tipo de layout do teclado, nós colocamos ABNT2. E aí a gente pode clicar em sim. Depois disso, posso pular essa etapa, não é necessário. Ele vai pedir para conectar na nossa rede, porém eu vou deixar para conectar por último. Nessa etapa eu posso utilizar a configuração limitada, não vou utilizar nenhum desses recursos que fica puxando informação para ele gastar mais memória. Aqui eu vou colocar o nome do nosso cliente, Lori Baruch. Olha só, coloquei o nome do nosso cliente, o nosso inscrito. Posso clicar agora em avançar. Depois que eu cliquei em avançar, caso eu queira colocar senha, eu coloco, mas a gente normalmente deixa o cliente escolher a senha que ele quiser. Agora, clicando em avançar, ele pede para a gente fazer algumas configurações básicas. Vou deixar tudo desabilitado porque, como eu disse para vocês, vai consumindo memória do equipamento em segundo plano. Aqui eu posso clicar em aceitar. Nessa opção de dados, eu posso deixar a segunda opção, essa daqui de baixo, e eu clico em aceitar. Aqui eu vou colocar como não, aceitar novamente. Aqui não também, aceitar novamente. E aqui não também. É uma etapa basicamente um pouquinho chata, mas depois você vai pegando o jeito. Aqui eu posso colocar como agora não. E agora o que ele vai fazer? Vai começar a preparar a nossa conta de usuário. Isso daqui ele vai levar em torno aí de 1-2 minutos, porque o equipamento do nosso inscrito Lori, ele já está com... detalhe muito importante, caso você esteja em São Paulo e queira fazer esse mesmo serviço do nosso cliente Lori, aqui na DR Sistemas, o nosso contato do WhatsApp está na descrição. Basta você entrar em contato conosco, nós iremos te passar o orçamento e fazer o seu equipamento notebook Dell 5490 ter essa média de velocidade, essa performance, uma verdadeira máquina de altíssima performance. SSD
nós tiramos essa peça aqui, ó, mecânica, lenta, arcaica, defasada, que é o HD mecânico. E você vai ver o resultado final do equipamento depois que a gente instalar todos os drivers. Você vai perceber que essa máquina ela vai entrar mais rápido do que uma Ferrari. E para você ter esse resultado igual do nosso cliente Lori, basta você entrar em contato conosco aqui no WhatsApp ou entrar em contato conosco nas nossas mídias sociais. Todo o equipamento, depois que você formata, você faz a instalação dos drivers e aí sim você consegue utilizar ele de uma maneira profissional. Aqui, para começar a fazer a instalação dos drivers, basta que eu venha conectar a minha internet. E é isso que eu vou fazer agora. Vou utilizar a internet 2G por enquanto. Agora eu posso clicar em avançar, depois que eu digitei a senha. Ele vai conectar na internet e eu vou mostrar para vocês todos os drivers que esse equipamento precisa instalar. Olha só, vou clicar aqui em verificar atualizações e ele vai começar a puxar essas atualizações diretamente do servidor da própria Microsoft. Ele já está fazendo o download, está baixando algumas atualizações relevantes aqui da Microsoft e também ele está fazendo a instalação de alguns drivers. Aqui nós temos o semicondutor, que é a parte da Realtek de áudio. Temos outras atualizações aqui, Intel Corporation, que é relacionado ao processador, HDI Class, que é relacionado à velocidade de conexão do SSD e alguns outros drivers aqui. É muito importante você se atentar nessa opção aqui, ó, exibir atualizações opcionais. Vou mostrar para vocês agora. Atualizações opcionais, a gente tem muitas atualizações aqui para fazer e aí depois que a gente concluir toda essa etapa, eu venho ligando o computador e a gente mostra para você o resultado final. Agora eu quero fazer com vocês o teste de performance do SSD e para isso eu vou utilizar aqui o nosso programinha chamado Crystal Disk Mark. Vou abrir o programinha com vocês para a gente verificar a velocidade do SSD. É muito importante você se atentar neste teste porque aqui ele mede a leitura e a gravação ou a leitura e a escrita do nosso SSD. Aqui de read, ele já passou para a gente uma média de até 517 megabytes por segundo. Em write, a gente vai observar que ele vai acompanhar bastante, comparado ao HD mecânico, que trabalha em uma performance de até 50 megabytes. É praticamente 10 vezes mais veloz do que o HD mecânico, quando você faz essa substituição, a troca para SSD. E como você pode ver, ele deu para gente de leitura 517.40 e de escrita 280.17. Mas antes de terminar essa análise, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o equipamento, clicar aqui em desligar. Depois que o equipamento já desligou, eu vou ligar ele novamente e eu quero te convidar a fazer o quê? A colocar no seu cronômetro e verificar se o seu equipamento Dell ele vai entrar nessa média de velocidade. Por que que a máquina do Lori está rápida? Porque a gente fez a troca dessa peça, que é o HD mecânico, e fizemos a instalação do absoluto zero do SSD. E olha o resultado final. E praticamente, como você viu no vídeo, nós fizemos a transformação desse notebook Dell em uma verdadeira máquina de altíssima performance. E eu já quero te agradecer, você que ficou até o final desse conteúdo. Lembrando, não custa nada você deixar o seu like, deixar o seu gostei, compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo ou amiga, porque a gente sabe que quanto mais você compartilha, interage aqui conosco, o YouTube ele entrega o conteúdo de maneira gratuita para mais pessoas. Consequentemente, nós estamos ajudando mais pessoas com esse conteúdo totalmente gratuito. Então, verifique se você já deixou o like. E um detalhe importante, nós fizemos 3 vídeos. No primeiro vídeo, a gente ensinou você a como fazer a troca de pasta térmica, mantendo esse processador e o computador no contexto geral mais frio e mais rápido. No segundo vídeo, a gente fez a substituição do HD mecânico e colocamos o famoso SSD. E nesse terceiro vídeo, nós fizemos a instalação do absoluto zero, a instalação do Windows 10. Então, assista todos os 3 vídeos e se você gostou,
deixe o seu like.